Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglis, eu sou advogado criminalista e passamos um tempo aqui distantes do canal e vamos estar retornando com os nossos vídeos quase que diários aqui, esclarecendo pontos a respeito do direito penal, do processo penal, da advocacia criminal. Então seja bem-vindo mais uma vez e hoje eu queria comentar com vocês um assunto muito importante que diz respeito aos reflexos da adoção de enunciados provenientes de encontros entre magistrados para servirem de base às suas decisões, sobretudo no âmbito penal. Especificamente, agora, trato do enunciado 29 do FONAVID. O enunciado 29, vindo do FONAVID, que é o Fórum Nacional dos juízes que atuam na violência doméstica e familiar contra a mulher, diz que a prisão preventiva, lá ele utiliza o termo prisão cautelar, o que incluiria também até mesmo prisão temporária, mas eu vou falar aqui especificamente da prisão preventiva, diz que a prisão preventiva, nos casos de violência doméstica, pode ser decretada de ofício, independentemente do descumprimento da medida protetiva de urgência. Para compreendermos melhor o problema grave que causa aos direitos e garantias fundamentais a adoção desse enunciado, precisamos compreender o que são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são medidas cautelares diversas da prisão, provenientes da Lei Maria da Penha e que podem ser adotadas em favor da vítima, mulher, ou que tem a relação doméstica ali com o agressor, para impedir uma futura agressão ou ameaça, ou mesmo cessar ali uma agressão ou ameaça que esteja acontecendo. Quando digo acontecendo, evidentemente, é que tem acabado de acontecer. Pois bem, a doutrina, em sua grande maioria, entende que corretamente, a meu sentir, que as medidas protetivas de urgência são, sim, medidas cautelares penais. Diversas da prisão, sim, claro, mas medidas cautelares penais. E por serem medidas cautelares penais, se sujeitam aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculo in mora, que são aqueles requisitos para todas as cautelares, toda e qualquer cautelar de caráter penal. Então, se a natureza da medida protetiva de urgência é essa, então os critérios para a concessão de um pedido de medida protetiva de urgência deve obedecer a esses requisitos. Tem de estar presente a fumaça, aliás, a fumaça da prática do delito, né, os indícios de prática do delito, como também o perigo decorrente da liberdade do agente. Assim sendo, senhores, a súmula incorre numa interpretação completamente equivocada, porque ela vai dizer basicamente o seguinte: se em determinado caso estiverem presentes os requisitos para a concessão de uma medida protetiva de urgência, eu, juiz, avaliando este mesmo caso, após conceder as medidas protetivas de urgência e não havendo qualquer descumprimento por parte do agente,
Em outras palavras, ele estando cumprido integralmente a ordem judicial dada anteriormente, a respeito das medidas protetivas de urgência, ainda assim, eu, juiz, posso, inclusive de ofício, decretar uma prisão preventiva. Veja, em uma pergunta, podemos encontrar aqui o paradoxo, a incongruência que existe no raciocínio adotado para a construção desse enunciado. Se um fato contém requisitos para a adoção de medidas protetivas de urgência, esses mesmos fatos serviriam para a decretação de uma prisão preventiva? Claro que não. Isso por um motivo muito simples. Se da análise dos fatos surge os elementos de uma preventiva, é porque concluiu-se que não havia elementos para a medida protetiva de urgência. Se eu entendo que a medida mais grave, que é a prisão preventiva, é a única capaz de acautelar o processo dentro daqueles requisitos que nós falamos, estamos dizendo necessariamente que as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes para acautelar este processo. Portanto, nós não podemos ter, porque isso é afrontar a lógica, um fato que sustente medida protetiva de urgência e, ao mesmo tempo, sustente medida cautelar prisional. Ou é um, ou é outro. Afora isso, nós teríamos também um outro problema. É que nada impede que, decretada a medida protetiva de urgência, posteriormente um juiz venha decretar a prisão preventiva. Porém, ele só poderia fazê-lo se houvesse uma modificação do fato inicial analisado, trazendo uma maior gravidade da situação, a qual reclamaria, portanto, a modificação do tratamento processual, vindo então a necessidade de uma prisão. Se você analisa o fato, concede as medidas protetivas de urgência, nada muda naquele interstício, naquele prazo, nada muda, os fatos são os mesmos, o agente está cumprindo as medidas protetivas de urgência, não há motivo lógico, factual, processual para que você em seguida, por mero preciosismo, por mera vontade, mero voluntarismo, uma atitude pretensamente heróica, que na verdade não tem nada de heroísmo, é mais uma prática abusiva do direito aí, um abuso de autoridade. Não se pode pensar, portanto, na aplicação de uma prisão, na decretação de uma prisão, se os fatos são os mesmos, eles não foram modificados. Se o Ministério Público, portanto, não apresenta um fato novo, se o juiz também, ainda que de ofício, não visualize, coloque ali na sua decisão das razões fáticas porque está agravando a medida cautelar, essa decisão, portanto, é absolutamente ilegal. E o que nós temos aqui nesse enunciado? Nós temos um grupo de juízes que se reúnem, adotam esses enunciados como se fossem espécies de súmulas vinculantes, se não súmulas vinculantes, mas súmulas dos tribunais, e
na ausência ou preguiça da pesquisa doutrinária e jurisprudencial, se utilizam desses entendimentos, como se eles de fato fossem parâmetros para decisões judiciais, e não são. Na construção desses enunciados, nós sabemos, não há participação da defesa, enquanto na construção das súmulas e das jurisprudências, há sim a voz da defesa, a voz da advocacia criminal nessas situações, porque as decisões são provocadas, seja por um recurso do Ministério Público ou seja por um recurso da defesa. E dentro desses recursos, ambas as partes falam, dialogam, degladiam, arrazoam, fundamentam. Senhores, então, assim, é absolutamente contraproducente, ilógico, ilegal, inconstitucional a adoção desses enunciados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, especificamente, esse enunciado número 29 do Fonavide é também, e por consequência, maior ainda, ilegal e inconstitucional. Eu vou ler aqui novamente o inteiro teor e diz assim: é possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do agressor, independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, ou descumprimento. A medida protetiva está lá. Ele não descumpriu, mesmo assim o juiz pode agravar a sua situação, a fim de assegurar a integridade física e ou psicológica da ofendida. Há uma crítica, e eu concordo com ela, que a Lei Maria da Penha, ou pelo menos a interpretação que tem se dado a ela nos últimos anos, criou um código penal próprio e, sobretudo, um código de processo penal próprio. Se vocês pesquisarem, perceberão que as regras no processo penal hoje são construídas assim. Assim, assim e assado é o que se deve fazer, à exceção da Lei Maria da Penha, à exceção da Lei 11.340. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Eu chamo vocês à reflexão e espero que a advocacia seja combativa o suficiente, peticionando, arrazoando, para derrubarmos esse tipo de decisão que se arvora em enunciados de encontros entre juízes e enunciados esses que também estão em desacordo com a legislação penal e processual penal pátria. Um grande abraço, um prazer retornar aqui com vocês e espero em outras oportunidades, claro, estar aqui com novos vídeos. Aliás, nas próximas semanas estaremos aqui presentes, não vou dizer de forma cotidiana, né, mas com maior frequência, com toda certeza. E iremos também dar continuidade aos nossos estudos sobre a teoria do delito. O próximo vídeo será sobre o crime culposo, que é muito importante a todos nós, sabemos, né, compreendermos a dogmática que envolve a teoria do delito, do crime culposo. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bom trabalho e bons estudos.